Sejam bem-vindos ao nosso episódio 24 da 7ª temporada. Hoje nós estamos entrando no dia 13 do Projeto A Bússola e o nosso tema de hoje é Faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o texto bíblico de hoje está lá em Salmo 40, no versículo 8, que diz: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está dentro do meu coração. O Salmo 40, ele traz uma reflexão muito poderosa, quando a vontade de Deus ela já está tão gravada no nosso coração que você tem prazer em fazer a vontade dele. Isso não é mais um fardo. Dizer sim deixa de ser um sacrifício relutante e se torna extensão natural de quem a pessoa já é. É uma terrível convicção de quem você carrega e o porquê que você faz o que você faz. Quando nós agimos assim, dessa forma, nós temos um gozo no nosso coração a ponto de olharmos para as nossas atitudes e nos deleitarmos em Deus e nos alegrarmos nele por tudo que ele tem feito, por tudo que ele vai fazer e nos submeter em obediência às direções. Quem já se deleita na vontade de Deus não precisa ser convencida a obedecer quando lhe custa caro. Olha para a vida de Maria. Quando o anjo apareceu falando que ela seria mãe de Jesus, ela simplesmente disse sim. E naquele episódio era um episódio sacrificial em todos os âmbitos. No âmbito social, no âmbito espiritual, no âmbito emocional. Ela se sacrificou sem ao menos titubear, porque o coração dela já era um coração convencido da vontade de Deus. Esse posicionamento de obediência não é apenas uma resposta a um pedido pontual. É um fruto de uma intimidade que já vinha sendo cultivada antes de uma situação complicada chegar. No caso de Maria, ela enfrentou algo que toda mulher que é chamada, em algum grau, também enfrenta. A tensão entre reputação social e a obediência espiritual. Um noivado em risco, uma gravidez inexplicável, o julgamento inevitável de uma comunidade pequena e vigilante. Tudo isso estava na mesa quando ela respondeu sim para aquele anjo. Toda obediência que vale a pena tem um preço social embutido. Não se esqueça disso, minha irmã. A pergunta é se você está disposta a pagá-lo. O medo do julgamento alheio é uma das forças mais paralisantes da vida espiritual feminina. Porque nós temos muito essa questão da comparação e muitas vezes mais forte que o próprio medo do fracasso. Esse medo do julgamento, ele opera silenciosamente, filtrando decisões antes mesmo que as pessoas percebam que está debaixo da aprovação social para decidir qual é a posição dela. Eu quero fazer uma afirmação e levar você à reflexão, que é, você não percebe o quanto o medo da opinião alheia governa as suas decisões? Até o dia em que Deus pede algo que expõe exatamente esse medo. Aí sim você para avaliar o que é que eu vou fazer e qual consequência isso vai gerar. Mas a cura começa quando a identidade da pessoa passa a se ancorar mais em ser serva de um Deus altíssimo e poderoso do que em o que vão pensar de mim. E aqui eu quero trazer para você que a resposta de Maria, ela não foi emocional, foi uma decisão consciente diante das consequências reais e previsíveis que ela ia viver. Ela sabia o que aquele sim custaria e disse sim mesmo assim. Você está entendendo isso? Sem exigir que Deus primeiro resolvesse o problema da reputação dela. A obediência radical, ela não espera que Deus remova o custo antes de você decidir obedecer. É necessário uma decisão. E depois as consequências virão e as habilidades vindas dos céus vão vir sobre você para lidar com toda aquela estrutura que você vai viver e conviver com essas consequências.
Isso é se você viver as consequências. Porque Deus também é um Deus de livramento. Essa afirmação que eu acabei de dizer para você muda a forma prática de responder um chamado difícil da parte de Deus. Em vez de você esperar que as circunstâncias fiquem confortáveis, a mulher que segue o modelo de Maria entrega a resposta primeiro e confia que Deus sustenta as consequências depois. Aqui eu quero dizer que você precisa dizer sim, antes de saber como as pessoas vão reagir. A reação delas nunca foi um critério para sua obediência. E isso precisa ficar claro para você. E o meu conselho para você hoje é: pare de aguardar a aprovação social como pré-requisito para obedecer a Deus. Se você espera que todos entendam antes de agir, você nunca vai agir. Porque ninguém entende o chamado de outra pessoa como ela mesma. Você não precisa, minha irmã, de unanimidade para obedecer. Você precisa apenas da certeza de que foi Deus quem falou com você. O preço da obediência de Maria não foi pago em segurança social. Foi pago por uma rendição, um coração totalmente submisso. E é exatamente essa rendição que Deus está pedindo de você nesse exato momento. O que Deus pediu para Maria custou a reputação. O que Ele pede a você pode custar algo parecido. E ainda assim vale muito a pena. E para o nosso tempo de reflexão, pegue aí o seu diário de bordo e já anote a sua resposta dessa pergunta que eu vou te fazer. Existe algo que Deus pediu para você que você não fez com medo do julgamento alheio? Anote aí e não esqueça de publicar nas suas redes sociais e colocar a hashtag #abússola e marcar o Brave. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.